porque hoje nós vamos falar sobre segurança digital, cibernética, inclusive sobre o IA, agora na entrevista do dia com o advogado especialista em direito informático, Rafael Chaya. Rafael, seja muito bem-vindo aqui no Jornal da Top, é uma honra recebê-lo e eu tenho certeza que você vai esclarecer muitas dúvidas para nós sobre esse setor que tem dado muita dor de cabeça para muita gente, hein, Tony? Verdade, eu estava comentando com o Rafael aqui nos bastidores, se os hackers, né, ou outros nomes que eles usam, invadiram o Pix do Banco Central, agora imagine nós mortais. Rafael, bom dia. Bom dia. Vamos conversar então, né, gente? Vamos ver o que a gente pode ajudar vocês. Mas é interessante o seguinte, uma curiosidade. Entre tantas pessoas especialistas, você se destaca pelo seu conhecimento, inclusive sobre inteligência artificial e segurança digital. O que te levou a estudar? Bem, eu comecei a estudar a área do direito informático em 2007, 2008. Então já tem aí uns 17 anos que eu estou nessa área. E eu comecei na época primeiro revisando contratos eletrônicos. A gente já tinha um comércio eletrônico florescendo nessa época. Era muito comum que a gente assinasse contratos pela internet e a gente percebia que alguns contratos eram meio leoninos, alguns contratos eles traziam ali alguns cerceamentos de direito. Então ali eu comecei a perceber que no campo do digital, muita coisa do direito como a gente conhece seria ressignificada. A forma como a gente assina contrato, a forma como a segurança digital deve ser vista no caso das compras online, que as fraudes já aconteciam naquela época, fora crimes informáticos, que já era uma realidade já. Então, desde 2008 eu comecei a estudar essa área. Em 2011 eu fiz a minha primeira especialização, fiz depois em 2016 outra especialização na área, 2019 mais uma, agora em 2025 eu estou meio desocupado, comecei mais uma. Terminei, tem menos de um mês agora, o meu mestrado em Direito Privado Europeu e Inteligência Artificial. Meu doutorado foi na área também de digital, pesquisando sobre liberdade de expressão na internet. Já cursei um pós-doutorado também em novas tecnologias e direito. Então, já são 17 anos aí, no mínimo, dedicados a essa área do direito informático. Você entendeu, né, Tony? Sim, que tem muitas formações nessa área, inclusive. Sim, né? Sim. O Brasil, inclusive, é um dos países que muito utilizam as redes sociais, principalmente. E no período eleitoral, a gente utilizou muito as redes sociais também, né? As campanhas de direita e esquerda. Como está o Brasil em relação ao mundo, no direito do mundo da internet? É engraçado, hoje nós temos dois grandes players na questão do direito informático, que é União Europeia, especialmente Inglaterra, que está fora da UE, então a gente fala dela separada, e o Brasil. Sim. O Brasil tem muita legislação hoje voltada para o direito informático, inclusive o Marco Civil, que é uma lei de 2014, ela é referência mundial. Olha só. Então hoje nós temos legislações, por exemplo, aqui no Brasil relacionadas ao Marco Civil da Internet, que faz a base regulatória, nós temos Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos agora a novíssima 15.211 que foi aprovada, foi sancionada dia 17 desse mês, que é o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Nós temos Marco Legal de Ativos Virtuais, que é 14.478. Temos legislação específica para e-commerce, decreto 7942. Então o Brasil ele tem realmente hoje uma legislação que serve de exemplo para o mundo. E que, curiosamente, a gente busca muita inspiração na União Europeia. Sim. A nossa LGPD, por exemplo, é fortemente baseada na GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados que eles utilizam. A nossa legislação, agora o ECA Digital, é fortemente baseado na regulação de internet para menores e adolescentes, que foi aprovada na Inglaterra já tem algum tempo. Então, se você pegar a União Europeia e Inglaterra e você comparar com o Brasil, a gente está bem pau a pau em questão de regulação. Comparando com outros países como Estados Unidos, os Estados Unidos têm os seus méritos, por exemplo, com relação à regulação de inteligência artificial. Mas eles não têm, por exemplo, uma regulação robusta de proteção de dados como nós temos. Eles não têm uma regulação robusta para proteção de crianças e adolescentes como nós temos. Eles não têm sequer, por exemplo, neutralidade de rede como nós temos, que é o que permite que a gente use a internet porque a gente quer. Legal. Hoje, com essa IA, com todo esse mundo digital, que é sem volta, né? A tendência agora é só crescer.
como que o cidadão comum pode proteger através de toda essa turbulência, né, na hora de assinar um contrato, na hora de utilizar os meios de comunicação, de simplesmente abrir um e-mail ou um WhatsApp e não ser clonado e ao mesmo tempo aí proteger os seus dados. Como está isso no Brasil e no mundo? Tem uma tecla que a gente bate muito que é necessária, que é o chamado letramento digital. O que é o letramento digital? A gente precisa começar a ensinar as pessoas a usarem a internet com segurança e com consciência de como ela funciona. Saber que você não pode clicar em qualquer link, saber que você não pode, por exemplo, acessar qualquer página, que você não pode abrir qualquer arquivo, que se você encontrar um pendrive na rua, você não tem que sair espetando esse pendrive no seu computador, que essa é uma fraude muito comum que os golpistas utilizam. A gente precisa começar a usar a internet com segurança. E como? Eu tenho que começar a saber fazer uma boa senha. Eu tenho que evitar a exposição excessiva de informações pessoais nas redes sociais, porque são essas informações pessoais que servem como base para engenhosidade social. As pessoas falam engenharia social, mas é um erro de tradução. Engenhosidade social, ou seja, muitas vezes o cara descobre sua senha, não é por hackeamento, não é porque ele usou um programa avançado que conseguiu burlar a segurança. Ele usa as informações que você mesmo muitas vezes compartilha para descobrir sua senha. Porque as pessoas ainda colocam como senha data de nascimento, data de casamento, o nome do time, o nome do cachorro. E a pessoa vai na tentativa e erro. E uma hora descobre a sua senha. Então, evitar essa superexposição, saber fazer uma senha segura, utilizar mecanismos de defesa, como por exemplo, uma autenticação de 2 fatores, saber usar uma biometria bem configurada. Isso já fecha as portas para a maioria dos golpistas. Porque os golpistas, eles lucram hoje no volume. E onde que estão as principais vítimas? Naqueles que não sabem usar a internet com segurança. Por isso que muitas vezes o alvo favorito dos golpistas são exatamente quem? Aposentados e pensionistas. Que são as pessoas que não são tão versadas na tecnologia. Mais vulneráveis. São os mais vulneráveis, tecnologicamente falando. Edilene, é um assunto para mais de metro, né? Porque mexe com toda a nossa vida. Quem é que hoje não tem celular, né? Utiliza os meios de comunicação, a internet, né? Mato Grosso, na última pesquisa do Instituto Ranking, 92% dizendo que tinham um smartphone ou um acesso à internet. Literalmente aquelas famosas senhas, né, que nós fazemos, como o professor acabou de falar, números do aniversário, datas de casamento, até mesmo o nome do filho e tudo mais. Nós estamos nos colocando em riscos. E então, o melhor, inclusive, quando o celular te dá a opção de colocar a sua digital, é mais seguro? A biometria hoje é a forma mais segura de você conseguir ter uma autenticação. E mesmo assim, alguns criminosos estão conseguindo burlar a biometria. Nós vimos um caso de golpistas em São Paulo que tinham um manequim e pegavam fotos em tamanho 1 por 1 do rosto das pessoas, só iam trocando o rosto do manequim para poder acessar a conta Gov. Para acessar a conta Gov. E aí fazer empréstimo de INSS, empréstimo de FGTS, etc. Isso porque até na tecnologia da biometria a gente precisa de uma atualização. Como é que funciona a identificação facial? Não é que o telefone ele enxerga o seu rosto. Ele usa um algoritmo de visão computacional e enxerga e reconhece você. Não. A visão computacional para biometria, ela identifica pontos únicos na sua face. Então, por exemplo, distância do olho para o nariz, do nariz em relação à boca, da boca em relação ao olho. Então ele faz um mapeamento da sua face usando esses referenciais. Só que os modelos de biometria mais antigos usam menos pontos de mapeamento. Usam 16 pontos, 32 pontos. Sendo que hoje você já tem ferramentas de biometria que podem usar até 128, 256 pontos únicos de identificação. Ou seja, quanto mais avançada a ferramenta de biometria para identificação facial, mais difícil o cara burlar usando uma foto. Se você usa uma ferramenta de biometria datada, antiga, é fácil de burlar usando uma foto. Rafael, é o seguinte, os assuntos são amplos, mas as pessoas que estão ouvindo aí a Top FM, você que é professor, você que é estudante,
ainda faz aí agora doutorado, e as pessoas queiram entrar em contato, uma empresa, uma instituição queira te contratar, ou mesmo relacionar para ter mais informações, quais suas redes sociais, seus meios de comunicação de contato? Hoje eu sou muito mais professor do que qualquer outra coisa. É. Então, assim, eu tenho um perfil no Instagram em que eu publico dicas de segurança digital todos os dias. Muito bem. É o rafaelchaia.adv no Instagram. Entrando lá, a gente coloca dicas, a gente coloca atualizações, cuidados que você precisa tomar, como fazer uma senha segura, como usar biometria, como usar autenticação de 2 fatores, como agir caso seja vítima de uma fraude. Sim. Porque as ações têm de ser rápidas. Então, assim, a gente dá essas dicas lá no Instagram para quem quiser o acesso. Mas já encerrando aqui, né, a entrevista, já são 11 horas e 36 minutos. Vamos falar um pouquinho de futuro? Claro, IA, né? Vamos falar sobre o IA, né? O que podemos esperar da segurança digital aí nos próximos 5, 10 anos? Bem, existe uma promessa muito forte com relação à computação quântica. Computação quântica ela já é uma realidade. Já foi o IA, Tony. A computação quântica ela já é uma realidade, tanto que a Microsoft já apresentou esse ano o seu primeiro processador quântico. A principal diferença para a informática tradicional é que a informática tradicional ela trabalha com um sistema binário de uns e zeros. Uhum. O quântico não. O quântico trabalha em diversas direções com mais de 2 valores ao mesmo tempo. Então ela consegue processar em segundos o que a informática tradicional precisaria de anos para conseguir processar. Só que ainda tem alguns obstáculos para isso chegar no mercado comercial. Por exemplo, você tem que manter a temperatura baixíssima desses processadores. Você tem que usar sistemas de resfriamento com a base de nitrogênio líquido praticamente. Então você consegue algo ali na casa dos 8 qubits, 9 qubits, que é a unidade de processamento atual desses processadores quânticos. Para você conseguir uma quebra de segurança, você precisa aumentar um pouco esses valores, mas um primeiro passo já foi dado. Pode ser que em 5, 10 anos a gente se depare com isso. Com essa tecnologia quântica já entrando com força no mercado. Que até uns 2 anos atrás era só uma teoria. Esse ano a Microsoft já apresentou um processador quântico, então... Legal. Rafael, e os ouvintes da Top FM, falei, eu quero entrar nesse mercado, eu quero ser aí um estudioso cada vez mais das informáticas e das novas tecnologias. O que ele deve fazer? Essa é uma excelente pergunta. Sempre que a gente fala de direito digital, as pessoas elas querem estudar muito o direito, mas elas negligenciam o digital. Para você entrar no mercado de direito digital, você tem que conhecer o digital, você tem que conhecer o funcionamento das ferramentas. Você tem que saber como funciona, por exemplo, a blockchain. Você tem que saber como funciona uma criptografia de ponta a ponta. Você tem que saber como funciona a questão do fluxo de dados hoje dentro do ciclo de tratamento em uma empresa. Você precisa entender as características do digital. Por quê? Se você focar só o estudo no direito, você vai trazer soluções analógicas para problemas digitais. Você vai trazer respostas velhas para problemas novos. E o digital, ele ressignifica o direito como a gente conhece. Então comece estudando a tecnologia. Depois você parte para estudar a lei. Para você entender a dinâmica da lei frente à tecnologia que a gente tem hoje. Legal. Repete mais uma vez suas redes sociais para a gente ver. @rafaelchaia.dv. E eu também tenho um podcast que a gente discute só direito digital. Legal. Que é o @ControlAltLaw, que está disponível em todas as plataformas. Muito obrigada, Rafael. Que explicação maravilhosa. Tem que trazer ele mais vezes aqui, né? Mais é um vezes. assunto para mais de metro. Porque né? assim, tem muita pergunta aqui. Os ouvintes também mandaram perguntas. Obrigado, mas a gente não vai conseguir responder hoje. Vamos Por encaminhar isso, fica pro o Rafael. convite para que você possa retornar. Fico à disposição.